Olá pessoal, nesta videoaula vamos falar sobre radiciação. Podemos dizer que a radiciação é a operação inversa da potenciação. Vamos ver uma definição? Seja A pertencente aos reais, tá aqui o A, ó. N pertencente aos naturais, tá aqui o nosso N. E N maior do que 1. A raiz enésima de A é o número B, tal que raiz de índice n de A é igual a B se e somente se B elevado a n for igual a A. Então, veja aqui, de acordo com a definição, a raiz quadrada de 9 é igual a 3 se e somente se 3 ao quadrado for igual a 9. Então, pessoal, de forma simples, quando a gente está tirando a raiz quadrada de algum número, a pergunta que a gente faz é o seguinte, para a gente achar esse valor b. Qual número que é elevado a esse índice n dá o valor a? Aí, quando é a raiz quadrada, é qual número que elevado ao quadrado dá 9? A pergunta é só, qual o número que elevado ao quadrado, ou ao índice n aqui, ó, vai ser igual a 9. Beleza? Se fizéssemos aqui a raiz cúbica de 8. Raiz cúbica de 8 é 2, se e somente se 2 ao cubo for igual a 8. E de fato é, né? Porque 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. Então, vamos agora fazer algumas observações. Se n, que é o índice, for par, equivale dizer que o A vai ser pertencente aos reais não negativos e o B maior que zero. O que eu estou querendo dizer? É que se a raiz quadrada 16, como aqui é par, a gente tem que esse valor é 4. Obviamente, se somente se 4 ao quadrado for igual a 16. Se pegássemos aqui o exemplo raiz quarta 16, a gente teríamos que o valor seria 2. 2 a quarta é igual a 16. Então, repare que sempre que esse expoente for par, o valor aqui do nosso b sempre será positivo, tá? Vai sempre estar no conjunto dos reais não negativos, beleza? E se o n for ímpar? Se o índice, né, que é o n, for ímpar, o nosso valor b vai pertencer aos reais e o a também. Ou seja, eu posso ter essa situação aqui, ó. Raiz cúbica de menos 8, que é igual a menos 2. Isso daqui é verdade se e somente se menos 2 ao cubo, lembra, ó, é o inverso, né? Se esse número elevado a esse, 3, for igual a 8 aqui, for igual a menos 8. E de fato isso é verdade, né? Podemos analisar aqui, ó, que menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, menos com menos é mais, 2 vezes 2 é 4. 4 vezes menos 2 é menos 8. Vamos agora para as propriedades da radiciação. Na propriedade P1, a gente tem que
tivermos a raiz quadrada de 3 ao quadrado, podemos simplificar, será igual a 3. Repare que para A maior do que zero, tá? Propriedade 2. Se tivéssemos a seguinte equação, se x ao quadrado menos 9 é igual a zero. Isso implica que x ao quadrado é igual a 9. Então, tirarmos a raiz quadrada aqui, ó, 9, a gente vai ter que x, na verdade, o módulo de x, né? O módulo de x é igual a 3. Por quê? Porque quando o x módulo mais 3 é 3. E o módulo de menos 3 também é 3. Tá? Aqui é a definição de módulo, né? Repare que isso é módulo porque é o seguinte, quando a gente tem essa função x ao quadrado, o valor pode ser mais ou pode ser menos, né? Porque pensa comigo, se você colocasse aqui menos 3 vezes menos 3, seria igual a 9. E se você colocasse 3 vezes 3, também seria igual a 9, tá? Por isso que, quando a gente resolve esse tipo de equação de segundo grau, a gente chega na conclusão que x é mais ou menos igual a 3. Beleza? Vamos para a terceira propriedade. A terceira propriedade diz que se tivermos a elevado a m sobre n, isso é a mesma coisa que raiz de índice n de a elevado a m. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. 2 elevado a 4 sobre 2. Então, repare que o 2 vai para o índice e o 4 vai elevar o número, beleza? Então, isso aqui vai ser igual a raiz quadrada de 2 elevado à quarta. Se fizermos aqui, ó, raiz quadrada, 2 vezes 2, 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Então, isso aqui é o mesmo que a raiz quadrada de 16. Quando tem um quadrado, a gente não precisa colocar, tá, gente? Então, raiz quadrada de 16 é igual a 4. Beleza? Vamos agora para a propriedade 4, né? Vamos imaginar o seguinte exemplo. Raiz cúbica de 8 vezes 27. Isso aqui, se a gente fizer 8 vezes 27, vai ser a mesma coisa que raiz cúbica de 216. A pergunta é, qual número que elevado ao cubo dá 216? Fica um pouquinho difícil de enxergar, então a gente pode aplicar essa propriedade 4 aqui, ó. Basta a gente fazer o seguinte, quando a gente tem uma multiplicação dentro da raiz, a gente pode separar elas. Repare com atenção, é uma multiplicação, tá? Se for adição, nem pensar. Então, a gente pode fazer raiz cúbica de 8 vezes a raiz cúbica de 27. Agora fica mais fácil de resolver, né? A raiz cúbica. O 8 é a mesma coisa que 2 elevado ao cubo, certo? Vezes raiz cúbica de 27, que é a mesma coisa que 3 ao cubo. A gente pode simplificar aqui, ó. Então, a gente vai ter 2 vezes 3.
é igual a 6. Então, qual o número que ao cubo é igual a 216? É o 6. Vamos agora para a quinta propriedade. Imagine o seguinte exemplo. Raiz cúbica de 8 sobre 27. Repare que se a gente fosse efetuar essa divisão para tirar a raiz cúbica, ia dar uma coisa muito complicada, né? Até porque ia aparecer um número decimal aqui. Então, a gente aplica essa propriedade, que vai fazer aparecer os seguintes números para a gente, né? Raiz cúbica de 8 dividido pela raiz cúbica de 27. Ó, agora ficou mais fácil, né? A gente sabe que a raiz cúbica de 8, aqui o 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo, né? E o 27 é a mesma coisa que o 3 ao cubo. Aí a gente pode simplificar aqui, né? E a resposta vai ser 2/3. Que é a mesma coisa que 0,6666, né? Vamos agora para a sexta propriedade. Imagine o seguinte exemplo. Raiz de índice 4, isso aqui ao quadrado. Então, a gente pode fazer o seguinte, aplicando essa propriedade, a gente sabe que esse m aqui, ó, vai ficar elevando o nosso a lá, ó. Então, a gente vai fazer a raiz quarta de 4 ao quadrado. Que é a mesma coisa que raiz quarta de 16, certo? Só que a gente sabe que o 16 é a mesma coisa que 2 elevado à quarta. 2 elevado à quarta. Então, a gente pode simplificar aqui, ó, e a resposta é 2. Vamos agora para a sétima propriedade, tá? Vamos imaginar o seguinte. Eu pergunte para vocês se raiz de 3, na terceira aqui, ó, de índice 3, raiz cúbica de 3, é maior que a raiz quadrada de 2. Ora, o melhor jeito da gente resolver isso aqui, primeiramente, é igualando esses índices aqui, ó. Então, a gente pode aplicar essa propriedade. A gente pode multiplicar um número p, tanto aqui no índice quanto elevado, para a gente poder igualar esses índices aqui e fazer a comparação. Vamos lá? Então, ó, imagine aqui, ó, raiz de 3, eu vou multiplicar por 2 aqui, ó. E aí o 2 aqui, ó, o p, tá vendo, ó? Eu vou multiplicar lá também. Aqui tá o 1zinho, né? Multiplicar por 2. E aqui, ó, é 3 elevado a 1, certo? Então, isso daqui é a mesma coisa que raiz de índice 6 de 3 ao quadrado, certo? Isso daqui vai ser igual a raiz de índice 6 de 9. Agora vamos fazer para o 2 para a gente ver se isso é verdade mesmo, né? Vou pegar aqui raiz de 2, quadrado de 2. A gente pode multiplicar aqui por 3, ó. Multiplica por 3, aqui tem um 1zinho, eu vou elevar a 3 também. 2 elevado a 1 é 2, então a gente pode falar que tem um 1zinho aqui, ó.
Então, isso daqui é a mesma coisa que raiz sexta de 2 elevado à terceira. Isso daqui é igual a raiz sexta de 2 à terceira, é a mesma coisa que 8. Agora fica mais fácil da gente comparar, né? Porque os índices são os mesmos. Então a pergunta é: raiz sexta de 9 é maior que a raiz sexta de 8? De fato, isso aqui é verdade, né? Isso aqui é verdade, ó. A raiz sexta de 9 é maior que a raiz sexta de 8. Por quê? A pergunta aqui é o seguinte: qual o número elevado à sexta que vai dar 9? E qual o número elevado à sexta vai dar 8? Obviamente que para chegar no 9 tem que ser um número um pouquinho maior do que o 8. Beleza? Vamos agora para a propriedade 8. Imagina o seguinte exemplo. Você tem aqui, ó, raiz de 64 índice 6. Então, a propriedade fala que eu posso pegar um P, um certo número P pertencente aos naturais. O asterisco aqui não nulos, né? Não pode ser zero, de fato, que você não pode dividir por zero. Com P sendo divisor de M e N, tá bom? Divisor que eu estou querendo dizer aqui é a divisão exata, tá, gente? Então, ó, eu vou pegar aqui e vou fazer o seguinte, ó. Raiz sexta. A gente sabe que o 64 é a mesma coisa que 4 elevado ao cubo. Então, ó, se eu dividir por 3 aqui e dividir por 3 aqui, que é o que a propriedade me diz, ó, eu vou ter os seguintes valores. 6 dividido por 3 é 2. 3 dividido por 3 é 1. A gente voltou para a raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Vamos agora para a nona e última propriedade. Imagine que tenhamos que resolver este exemplo aqui, ó. Raiz cúbica da raiz quadrada de 64. Então, a propriedade nos diz que eu posso multiplicar m e n e fazer a raiz desse índice, né? Então, vamos lá, ó. A gente vai fazer aqui, ó. Raiz de 3 vezes 2 de 64, que é igual a raiz sexta de 64, certo? A gente sabe que 64 é a mesma coisa que 2 elevado à sexta. Então, a gente tem a raiz sexta de 2 elevado a 6, a sexta potência. Então, eu posso vir aqui e simplificar, que é igual a 2. Bem, pessoal, por hoje é só.